Falou até durante as lives, durante os arenas da semana, né, Mido? Quem você escalaria, se ia com o Patrick, se ia com o Leozinho. E o Leozinho tem esse ponto, principalmente fora de casa, de ser o imprevisível, né? De ser o cara que traz algo diferente no jogo, e isso no segundo tempo, às vezes com um time mais cansado. No caso da Ferroviária, a Ferroviária precisava de um resultado, né? Teria que abrir espaços. Mesmo com o gol, a Ferroviária não conseguiu se defender, né? E aí começou a surgir mais a qualidade dos nossos atletas. Os que entraram muito bem, né? Entraram decisivamente hoje. E, mais uma vez, Leozinho aparecendo como assistência, Renan Peixoto aparecendo com o gol. Mas queria falar mais do Leozinho aí. Como que você viu a entrada dele nesse segundo tempo aí, mais uma vez, sendo importante para o Atlético aí, ou com gol ou com assistência, né? Eu vejo que, pelo menos assim, principalmente no segundo tempo, acho que o primeiro tempo do Atlético foi assim, tirando os primeiros 10 minutos, o restante da primeira parte do primeiro tempo, acho que foi assim, lamentável. Até comentamos aqui, eu acho que se fosse para ter um vencedor nessa primeira etapa, deveria ser a Ferroviária, né? Não só pelas bolas na trave, eu acho que a gente o futebol não se justifica só por um lance ou outro, mas eu acho que a Ferroviária foi superior ao Atlético na maioria do primeiro tempo. Então, assim, eu vejo que... E a gente falou muito sobre essa semana, né? E eu pedi realmente, né? Eu falei, cara, eu escalaria o Atlético com o Patrick no meio de campo. Eu acho que o Atlético funciona até um certo momento. E quando a gente precisa fazer alguma mudança, a única peça de mudança substancial que a gente tem no banco é o Leozinho. Então, gostei muito que, pelo menos, o Odair enxergou a partida, pelo menos da mesma maneira que eu estava vendo, né? Que a gente precisava de um fato novo, e o Leozinho foi esse cara. E ele não hesitou por exemplo, ele poderia ter colocado o Fernando no lugar do Léo Derek, por exemplo, né, para manter o esquema tático, manter o Patrick no meio de campo. Ele falou, não, cara, ele já via essa movimentação de trazer o Leozinho na segunda etapa, e ele já se antecipou e falou, não, cara, já que eu tenho que tirar o Léo Derek, cara, eu vou colocar o Leozinho no meio de campo, vou jogar o Patrick para ala e vou fazer o time funcionar dessa maneira. E eu acho que inicialmente no segundo tempo, o Leozinho é um cara que começa ali, como a gente falou, a construir, a auxiliar mais o Zapelli nesse meio de campo, mas mesmo assim eu acho que o Atlético ainda não consegue ter o volume que gostaria de ter na segunda etapa, né?